Primeira pergunta que a gente tem que fazer. A gente está trabalhando com que tipo de variável? Variável de natureza. Variável de natureza qualitativa ou variável de natureza quantitativa. A gente está trabalhando aqui com o número de crianças, então a gente está trabalhando com variáveis de natureza, de natureza quantitativa, certo? Uma vez que a gente está trabalhando com variáveis de natureza quantitativa, lembrando lá da semana da bioestatística computacional, qual que é a primeira pergunta que tem que vir na nossa mente? A primeira pergunta é qual é o tipo de distribuição que os meus dados apresentam. Então, distribuição da minha amostra, certo? Tá, distribuição da amostra. Quais outras perguntas que eu tenho que fazer? Distribuição da minha amostra, eu tenho que saber se as minhas amostras se os meus dados são pareados ou não pareados. Então, dados pareados ou não pareados. Patrícia, o que é mesmo dados pareados ou não pareados? Dados pareados ou dados dependentes. Se eu tivesse aqui essas 30 crianças e assim que elas chegaram no meu consultório, eu verifiquei se elas apresentavam ou não cárie, fui realizar um tratamento e após, por exemplo, 30 dias, 30 dias é pouco, né, para poder ser cárie. Após um ano, essas crianças voltaram no consultório odontológico e essas crianças submetidas a esse tratamento foram avaliadas quanto à presença ou não de cáries. Então, eu estou falando de um mesmo grupo que foi acompanhado ao longo do tempo. Então, aí a gente tem dados pareados, são os mesmos indivíduos que foram acompanhados ao longo de um tempo. E dados não pareados? Dados não pareados seriam grupos diferentes de indivíduos submetidos a tratamentos diferentes. Então, igual a gente está trabalhando aqui, a gente tem um grupo de indivíduos que foi submetido a esse tratamento A, um grupo de indivíduos que foram submetidos a esse tratamento B, e um grupo diferente de indivíduos que foram submetidos a esse tratamento C. Então, grupos independentes de indivíduos, grupos não pareados, dados não pareados. Se essas crianças fossem acompanhadas ao longo do tempo e no final desse período eu avaliasse a quantidade de cárie dessas mesmas crianças, eu estaria trabalhando com dados pareados ou dados dependentes. Tá? Então, primeira pergunta, como a minha amostra está distribuída? Segunda pergunta, se os meus dados são pareados ou não pareados? E agora, uma vez que a gente está trabalhando com dados numéricos, a gente vai avaliar o número de grupos que a gente está avaliando. Então, aqui a gente está trabalhando com 3 grupos. Então, vamos colocar aqui. Uma vez que a gente está trabalhando com 3 ou mais grupos, com 3 ou mais grupos, quais são os testes estatísticos que a gente pode realizar? Quando a gente fala em 3 ou mais grupos, o teste estatístico clichê que deve vir na mente de vocês é o teste ANOVA ou suas variações não paramétricas. Pensou em 3 ou mais grupos, pensou em ANOVA. Quando a gente fala em ANOVA, a gente tem One Way ANOVA, Two Way ANOVA, Three Way ANOVA. O que muda em relação a One Way, Two Way, Three Way ANOVA? O que muda é a quantidade de fatores que a gente está avaliando. Então, o que a gente está avaliando nesse caso? A gente está avaliando o método de prevenção de cárie. Então, a gente está avaliando se a criança apresentou ou não cárie no final. Então, a gente está avaliando a cárie, um único fator. Se a gente estivesse avaliando, por exemplo, cárie em crianças, se a gente fosse dividir, né, crianças do sexo masculino e crianças do sexo feminino, então aí a gente estaria avaliando 2 fatores diferentes, a influência do sexo e a presença ou não de cárie. Então, Two-Way ANOVA e assim sucessivamente, tá? Então, quando a gente fala em One-Way ANOVA, Two-Way ANOVA, Three-Way ANOVA, a gente está falando aí o One, o Two, o Three, em relação à quantidade de fatores que a gente está avaliando. Nesse caso, a gente está avaliando cáries, independente do sexo da criança, tá? Então, o pessoal da odonto pode
falar melhor do que eu não sei se realmente existe interferência no sexo ou não em relação à quantidade de cáries, mas caso vocês fossem incluir esse tipo de variável na análise de vocês, aí seria um two-way ANOVA. Nesse caso, a gente está falando one-way ANOVA, porque a gente vai avaliar somente a questão da cárie, tá? 3 ou mais grupos, então, avaliando um único fator, qual que é o teste que tem que vir na mente de vocês? Teste de one-way ANOVA. Então, sempre que a gente fala em ANOVA, a gente está falando de 3 ou mais grupos. Outra questão, sempre que a gente fala em ANOVA, a gente está falando de um teste paramétrico. Vamos colocar aqui. ANOVA é um teste paramétrico. O que é um teste paramétrico? É um teste para dados que apresentam distribuição normal ou distribuição gaussiana. Tá, Patrícia, mas e se os meus dados forem não paramétricos? Calma. Então, pensou em 3 ou mais grupos, o que a gente vai pensar? ANOVA ou suas variações não paramétricas. 3 ou mais grupos. ANOVA ou suas variações não paramétricas. Ok, 3 ou mais grupos ANOVA, suas variações não paramétricas. No caso, a gente está avaliando um único fator, one-way ANOVA, suas variações não paramétricas. Agora, quando a gente fala em ANOVA, a gente pode ter o ANOVA para dados dependentes, para dados pareados, que aí seria o RM one-way ANOVA, ou o ANOVA para dados independentes, que seria o one-way ANOVA propriamente dito. Um pouquinho one-way ANOVA propriamente dito, tá? Então, aqui, o RM one-way ANOVA seria ANOVA para dados dependentes, dados pareados. E o one-way ANOVA propriamente dito para dados independentes, para dados não pareados. Considerando esse exercício, então, quais dados a gente já consegue tirar? A gente já consegue tirar que nós temos dados variáveis de natureza quantitativa, daí que a gente veio com o teste one-way ANOVA ou suas variações não paramétricas. Que mais? Os nossos dados são dados não pareados, ou seja, dados independentes. Que mais? Eu não sei agora a distribuição da minha amostra. Então, eu realmente posso aplicar o teste one-way ANOVA ou não? É isso que a gente vai avaliar agora. Lembra lá na semana da bioestatística computacional que a gente comentou em relação à análise da distribuição dos nossos dados? Nós temos aí 3 principais parâmetros para a gente avaliar a distribuição dos nossos dados. Primeiro, parâmetros numéricos. Segundo, parâmetros gráficos. Terceiro, parâmetros dos testes clássicos de normalidade. Testes clássicos de normalidade. Certo? Então, 3 principais parâmetros para a gente avaliar a distribuição dos nossos dados. Três principais parâmetros. Mais um detalhe, pessoal. Quando a gente fala no teste one-way ANOVA, a gente precisa que os nossos dados sejam dados de natureza quantitativa. Esses dados precisam ser dados independentes. E um terceiro parâmetro que eu também comentei com vocês na semana da bioestatística computacional é que a variância entre as minhas populações precisa de ser semelhante. Então, variâncias semelhantes. Como que a gente avalia a variância entre as nossas amostras aqui no teste one-way ANOVA? A gente avalia pelo teste Bartlett, tá? Teste Bartlett.
certo? Mas calma lá, vamos um ponto de cada vez. Então, primeiro, variáveis de natureza quantitativa. Segundo, dados independentes. Terceiro, dados independentes, quantos grupos? 3 ou mais grupos. Qual que é o teste? Quantos fatores que a gente está avaliando? 3 ou mais grupos, um único fator, teste de ONU e ANOVA. Para a gente seguir com o teste de ONU e ANOVA, a gente precisa que os nossos dados apresentem uma distribuição normal. Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar aqui é a distribuição dos nossos dados, para a gente validar ou não se a gente pode seguir com o teste de ONU e ANOVA. Uma vez não validar desses dados, a gente segue com o teste não paramétrico. Mas primeiro a gente sempre testa se é possível a gente realizar o teste paramétrico. Por que a gente sempre testa o teste paramétrico? Porque a análise por meio de um teste paramétrico é uma análise mais robusta do que um teste não paramétrico. Então, em um teste paramétrico, a gente tem aí mais chances, falando no popular, de encontrar uma diferença caso essa diferença exista. Então, a gente tem mais chances de menos chances, na verdade, de cometer o erro do tipo 2. Qual que seria o erro do tipo 2? Não encontrar uma diferença que, na verdade, existe. Então, o teste paramétrico reduz aí essas chances da gente encontrar, da gente cometer esse erro do tipo 2, certo?